Olá, pessoal! Nossa aula de hoje será sobre a chegada dos portugueses e os povos indígenas no Brasil. Vamos lá? Peguem o caderno de atividades de vocês e vão acompanhando a leitura. Nós iremos começar pela chegada dos portugueses nas terras brasileiras. Me acompanhem aí. A chegada dos portugueses. Pedro Álvares Cabral e sua frota estavam em busca das cobiçadas mercadorias do Oriente. A serviço de Dom Manuel, rei de Portugal, eles tinham ordens de tomar posse das terras que encontrasse durante a viagem. Cabral percorria o caminho das Índias, já aberto pelo navegador português Vasco da Gama, porém afastou-se da costa africana, navegando para o ocidente. Olha que interessante, não é? Pedro Álvares Cabral, ele tinha uma missão que o rei de Portugal, Dom Manuel, deu para ele, não é? Ele tinha que tomar posse das terras que encontrasse na viagem. Só que ele estava se dirigindo ao caminho das Índias, não é? Que já foi aberto pelo navegador português Vasco da Gama. Só que nesse meio tempo, meio que o Pedro Álvares e a sua frota se perderam, não é? E eles vieram para o ocidente. No dia 22 de abril de 1500, os portugueses avistaram o território onde hoje é o Brasil. Nesse dia, as 13 embarcações de Cabral atracaram em Porto Seguro, no atual estado da Bahia, depois de 44 dias de viagem. Cabral tomou posse do novo território em nome do rei, batizando de Ilha de Vera Cruz. Os indígenas que aqui viviam chamavam a terra de Pindorama, em Tupi, Terra das Palmeiras. Então, pessoal, nós temos aí, né, nesse quadro, que ele é bem famoso, a chegada dos portugueses, né, nas terras que são as terras atuais brasileiras. Os indígenas conheciam essas terras como Pindorama, não é? Eles chamavam de Pindorama essas terras porque era a terra das palmeiras, não é? Os portugueses eles já chegaram invadindo, não foi algo assim simples, né? Os portugueses chegaram, conversaram com os indígenas, não. Os portugueses eles invadiram as terras, né? Houve muita luta, houve muita morte, houve muito sangue, né? Porque afinal de contas, as terras eram dos indígenas, né? Elas estavam sendo invadidas para que os portugueses pudessem explorar as riquezas. Como eu disse, os indígenas chamavam essas terras, né, as atuais terras brasileiras, de Pindorama, terra das palmeiras. Os portugueses, quando eles chegaram, eles tinham muito mais conhecimento do que os indígenas, né? Porque os indígenas eles tinham uma vida simples. Foi aí então que começou um processo de exploração dos povos indígenas. Os portugueses se beneficiaram do conhecimento indígena sobre o pau-brasil e Mata Atlântica. Os nativos faziam a maior parte do trabalho necessário, a exploração dessa madeira. Cortavam e empilhavam as toras, transportavam-nas para as feitorias e embarcavam-nas nos navios. Em troca desse serviço, recebiam objetos de metal, como anzóis, faca, tesouras e machados, que eram ferramentas muito diferentes das que usavam até então, feitas de pedra. Esse sistema de troca de trabalho por produtos era chamado de escambo. A riqueza produzida para a coroa portuguesa era muito maior que o valor gasto nas recompensas dadas a eles, o que configurava um negócio muito lucrativo para os portugueses. Então, nós tivemos aí a exploração dos povos indígenas. Os indígenas, eles eram explorados, eles faziam a maior parte do trabalho, não é? Eles cortavam as madeiras, empilhavam as toras, transportavam elas para os grandes navios. Essas madeiras que eram exportadas para os grandes navios, elas eram, né, vendidas, comercializadas lá em Portugal e em toda a Europa, não é? E daí o que que os indígenas eles recebiam em troca disso? Eles recebiam aquilo que eles nunca tinham visto, né? Os objetos de metal, os anzóis, as facas,
essas coisas assim que são comuns, que são fora da realidade dos indígenas, porque eles vivenciavam com objetos de madeira, né, de pedra, tal. E essa riqueza que era produzida, quem lucrava, quem tinha a maior parte, era a coroa portuguesa, não é? Nessa imagem, vocês podem ver um pouco, ó, da exploração, da escravidão. Os indígenas, eles foram escravizados também, não é? Eles tinham que fazer os serviços todos para os lucros aí, né, da coroa portuguesa na época. Nas atividades, vocês vão ter que responder essas perguntas. 1. Qual era a ordem de Dom Manuel, rei de Portugal, para a frota, né, que era coordenada por Pedro Álvares Cabral? Então, qual que foi a ordem do Dom Manuel? Né? Tiram esse D aqui, ó, que ele veio errado aí na digitação, né? Qual que era a ordem do Dom Manuel para a frota que o Pedro Álvares Cabral coordenava? O mapa ao lado, né? Ele mostra a rota de Pedro Álvares Cabral. Observe e responda as seguintes questões. Pinte de verde o trajeto da rota planejada por Cabral, não é? Tinha aqui uma rota planejada por Cabral. Qual que era? Ele tinha que fazer qual caminho, pessoal? Sair lá de Portugal, aqui de Lisboa, e ir para onde? Não é? O caminho da onde? Das Índias. AB, pinte de vermelho o trajeto feito por Cabral. Só que Cabral, ele pegou e saiu aqui de Lisboa e se perdeu aqui no meio, chegou aonde? Tá? Daí vocês vão pintar aí no caderno de atividade de vocês, né? Onde atracaram frotas de Cabral no território onde é o Brasil? Em que lugar, né, foram atracadas a frota de Cabral, que hoje em qual lugar hoje é no Brasil? Né? Eu até pintei aqui para dar uma dica para vocês. E a última questão, ela é: o que é escambo? Voltem lá no texto e respondam. Agora a gente vai ver sobre os indígenas no Brasil. Existem diferentes povos indígenas no Brasil. São cerca de 896 mil indivíduos que vivem principalmente em terras indígenas. Apesar de estarem presentes em quase todos os estados do país, a maioria se concentra nas regiões Norte e Centro-Oeste. Os indígenas brasileiros formam aproximadamente 240 povos ou etnias, que falam mais de 180 línguas diferentes, têm uma cultura rica e diversificada e procuram preservar suas tradições. Não é? Aqui, ó, tem a explicação do que são as terras indígenas. Vejam que interessante. Os indígenas, não é? Eles têm diversas línguas, né? Diversas culturas. Cada tribo, cada população tem sua cultura, não é? E olha, como foi dito ali, nós temos mais de 180 línguas indígenas faladas no Brasil. Aqui vocês têm um mapa, né? Olha o mapa do Brasil e a distribuição da população indígena no Brasil. Eu vou pedir para vocês observarem aonde está aqui, ó, de verde, né? Que é onde se concentra a maioria da população indígena, ó, mais de 80 mil povos indígenas, né? E no azul, ó, que é no estado do Mato Grosso do Sul, da Bahia, de Pernambuco, de Roraima, não é? Então, esses estados que estão em azul, né, e verde são os estados que concentram a maior população indígena ainda no Brasil. Só para termos uma ideia das contribuições indígenas, né, na nossa língua, nós temos algumas palavras de origem. Olha aí, abacaxi, né, que significa fruta cheirosa, amendoim, beiju, berimbau, buriti, caboclo, cachumba, canjica, catapora, curumim, goiaba, goiás, guaraci, guarani, jaguatirica, paçoca, pamonha, pipoca, né? A nossa língua, o nosso português hoje, ele é cheio de contribuições das palavras de origem indígena. E como que é o trabalho indígena, né? Os indígenas trabalham diariamente para garantir sua sobrevivência.
Entre as atividades que realizam, podemos destacar pesca, caça, plantio, coleta de frutos nas florestas, busca de lenha para o fogo, preparo dos alimentos, construções de moradia e confecção de utensílios, redes, arcos, flechas e cestos. Isso é para lembrar que os índios eles não só fazem, né, não vivem só de arco e flecha, né, eles têm vários trabalhos dentro das aldeias deles. Trabalhar respeitando a natureza. Os povos indígenas retiram da natureza o necessário para sua sobrevivência e usam os recursos naturais de forma sustentável. Um exemplo é o modo como lidam com a terra. Uma vez por ano, derrubam uma pequena área de floresta para plantar. As árvores derrubadas são queimadas, pois eles acreditam que isso ajuda a fertilizar o solo. Em seguida, fazem pequenas roças onde são plantados alimentos como feijão, milho e mandioca. As roças são abandonadas depois de 2 anos. Assim, o solo cultivado tem tempo para se recuperar e reiniciar o ciclo natural quando novas árvores começam a crescer. Os indígenas, eles têm muito respeito pela natureza. Vejam essa imagem, né? Olha aí os indígenas, né? É, descascando aí qual que é o nome desse legume, é a mandioca, né? Dessa raiz. Aqui temos um desenho, né, ó, que expressa uma tradição muito forte indígena, que é a forma oral de transmissão de conhecimento, de falar, né, de transmitir conhecimento dos mais velhos para os mais novos. E agora vamos falar os direitos dos povos indígenas. Né? Como em outras sociedades, os indígenas também enfrentam conflitos e problemas em seu cotidiano. Em muitas regiões do Brasil, há disputas violentas pela posse de terra entre indígenas e garimpeiros, madeireiros ou pecuaristas. Muitos povos indígenas são obrigados a lutar na justiça para garantir seu direito à terra, mesmo que direito a esse patrimônio seja reconhecido na Constituição brasileira. Os indígenas lutam também para serem reconhecidos como cidadãos e terem os mesmos direitos garantidos aos demais brasileiros. Então, muitos querem invadir as terras que são de direito dos povos indígenas, não é? São os garimpeiros, os madeireiros, os pecuaristas que querem tirar as riquezas, né, dessas terras, né? Querem lucrar em cima destas terras. Né? Só que nós temos a Constituição brasileira, que é esse conjunto de leis e princípios fundamentais que regem o país. Né? E os indígenas eles têm lutas, né, para garantir que tenham os mesmos direitos. Nesse mapa, ó, aqui de verde, é onde que nós temos ainda as terras indígenas no Brasil. Vejam que interessante, né? E pensar que todo esse território ele era habitado por indígenas, né? E o mapa ele é de 2012, com certeza nesses 8 anos, né, diminuiu bastante já essa quantidade de terras indígenas brasileiras, né? E aqui, olhem que interessante, tem essa charge aqui. O, o pequeno indígena está dizendo assim: eles estão chegando, não é? Estão derrubando as florestas, né? Chegando nas aldeias e destruindo todas as comunidades indígenas. Preocupante, não é, pessoal? Vocês têm aí uma atividade bem simples para assinar V de verdadeiro e F de falso. Há povos indígenas em quase todos os estados brasileiros? Todos os povos indígenas falam a mesma língua? A pesca não é uma atividade realizada pelos indígenas? Os indígenas procuram preservar suas tradições? Então vocês vão ler essas afirmações, não é? Se ela for verdadeira, vocês vão colocar verdadeiro. Se ela for falsa, vocês vão colocar o F de falso, tá bom? Bons estudos!